Aula 21 sobre a Era Vargas. Então, Getúlio Vargas está aí lançada a imagem dele. A aula é sobre ele, personagem bastante expressivo na história da República Brasileira, apesar de haver visões discordantes quanto a isso. Mas aqui o que a gente pode destacar é que há nacionalismo, populismo, autoritarismo, estatização, paternalismo, industrialização, trabalhismo, sindicalismos e vários outros ismos que dizem respeito a temas ligados ao governo dele. Então, o ano de 1930, só para te voltar a situar, nós devemos destacar que foi difícil para os cafeicultores brasileiros, e um historiador chamado Boris Fausto, comentando essa questão, afirma que o volume do café na época ele caiu mais de 35%. A principal razão da queda dessas exportações foi por conta da crise do capitalismo a nível mundial, segundo os estudiosos. Então, o principal motivo dessa crise, nós tratamos sobre essa questão numa aula específica sobre o colapso do capitalismo, a crise lá nos Estados Unidos. Cresce além das necessidades ali, a produção dos Estados Unidos ela aumenta tanto que ela vai além da necessidade dos mercados interno e internacional, e isso gera então uma queda também ali no valor das bolsas ali de valores de Nova York em outubro de 1929. Acaba sendo um grande marco dessa crise, a crise de 1929 ali, e leva bancos, empresas à falência, muitos trabalhadores ficam desempregados. Há uma queda, então, consequentemente no consumo, e com a redução das vendas, os comerciantes dos Estados Unidos reduzem as compras. E isso acaba afetando, então, a economia de várias nações, porque elas dependiam ali das importações dos Estados Unidos. E o mesmo, então, valeu para o Brasil, que deixou de vender milhões de sacas de café para o mercado dos Estados Unidos, o que levou, então, a um desastre econômico para os cafeicultores, e muitos deles acabaram indo à falência. A crise ela afeta vários setores da economia brasileira da época, acima de tudo o âmbito cafeicultor, porque o café ele estava sendo ali o objeto de maior investida de capitais das elites econômicas brasileiras, e de acordo com Darcy Ribeiro, até ali a década de 1930, a cafeicultura era a atividade econômica mais dinâmica do país, por causa do valor da exportação e também por conta de toda a importação que custeava, eis o que ele disse. Sendo produzido em unidades monocultoras, as fazendas do café são os principais núcleos de consumo da safra de alimentos. É também o café que move o sistema de transportes, que implanta as estradas, ferrovias e portos, essencialmente para servi-lo. É também com os capitais vindos do café que se fazem indústrias, que se urbanizam cidades e que se moderniza a vida social. Sim, a crise da economia agroexportadora cafeeira afeta a tudo e a todos, do lavrador enxadeiro ao operário fabril, do financista portuário ao banqueiro e ao empresário industrial. Então, por conta do enfraquecimento econômico aí dos cafeicultores, eles levam a ter, eles têm, melhor dizendo, o declínio do seu poder, que acaba contribuindo para a desestruturação ali das bases políticas da Primeira República. Isso é visto, por exemplo, ali nas eleições de 1930, quando é indicado ali o nome do próximo presidente. Nós tínhamos ali elites políticas de Minas e São Paulo que não conseguiam chegar a um acordo. E políticos da situação em São Paulo ali apoiavam o candidato Júlio Prestes, do Partido Republicano Paulista, o tal do PRP, que era presidente do estado, enquanto os mineiros apoiavam o Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que era presidente do estado de Minas, pelo Partido Republicano Mineiro, PRM. E então o rompimento do acordo da política do café com o leite, que era o desentendimento ali entre os partidários do PRP e do PRM, acaba agitando a política do país, porque a oposição aproveita o momento ali para conquistar espaço, formar alianças, e ali nasce a Aliança Liberal. O grupo tem a sigla AL,
agrupamento político que reunia ali líderes do Rio Grande do Sul, Minas e Paraíba. E aí, nas eleições de 1930, a Aliança Liberal ela lança o gaúcho Getúlio Vargas para presidente da República e o paraibano João Pessoa para vice-presidente. Então, os dois candidatos têm apoio ali de diferentes grupos, de renovadores que queriam acabar com o esquema político tradicional da Primeira República e dos que queriam conservar o poder. Então, era o caso ali do presidente do estado de Minas, o Antônio Carlos, que passou então a apoiar a aliança depois do rompimento com o governo do estado de São Paulo. E ali nós podemos destacar que a Aliança Liberal apresentava um grupo de reformas com alguns pontos centrais, como incentivo à produção industrial, instituição do voto secreto para acabar com fraudes eleitorais e pressão de coronéis, criação de leis trabalhistas, como regulamentação do trabalho de adolescentes e mulheres. Lembrando que todo o programa aí tinha uma grande aceitação entre as classes médias urbanas e os militares ligados ao tenentismo por causa da semelhança com semelhança de propostas dos grupos. Então, naquela época, outros setores da sociedade brasileira também acabavam manifestando ali os seus desejos. E é o caso ali dos operários que lutavam por melhoras de condições de vida e trabalho, e dos comunistas do PCB, foi fundado em 1922, mas que ele em 1930 já estava na ilegalidade. Esses grupos contribuem para a formação do Bloco Operário Camponês, o BOC, e entre as propostas desse BOC, nós temos aí a crítica e o combate à plutocracia, cobrança de impostos só para ricos, construção de habitações para operários, extensão e obrigatoriedade do ensino primário, que atualmente equivale ao ensino fundamental 1, instituição do voto secreto e obrigatório, inclusive para mulheres, e restabelecimento de relações diplomáticas e comerciais com a União Soviética, considerada aliada natural das classes trabalhadoras. Então, nas eleições ali de 1930 para a presidência, o BOC ele lança a candidatura do operário marmorista chamado Minervino de Oliveira, que está aí na imagem, né, do Rio de Janeiro. Então, apesar dele ter tido ali uma votação inexpressiva, há historiadores que buscam focar aí a história das minorias e não tanto trilhar os grandes passos e explorar a vida desse indivíduo e falar aí que ele é o primeiro operário que se candidatou à presidência do Brasil. Então, Júlio Prestes, ele sai vitorioso das eleições presidenciais ali de 1º de março de 1930. O seu principal adversário, que era o candidato ali da Aliança Liberal Getúlio Vargas, ele é derrotado, mas os líderes da Aliança Liberal, como os gaúchos, mineiros e paraibanos, eles recusam o resultado, afirmam que a vitória de Júlio Prestes foi uma fraude, e enquanto que os historiadores afirmam que é difícil saber qual dos dois lados aí que usou mais violência e praticou mais fraudes naquele processo eleitoral. Então, o grupo onde participou ali, a Oligarquia Paulista, foi mais eficiente nos métodos e conseguiu então eleger Júlio Prestes, que teve quase 59% dos votos, enquanto Getúlio alcançou 40%. Então, o clima de revolta ali, depois das eleições para presidente de 1930, vai aumentando em várias regiões, envolve vários grupos sociais, como operários, militares, profissionais liberais, e atribui-se então ao mineiro Antônio Carlos uma frase que simboliza a tensão que existia ali na época, que é a seguinte: "Façamos a revolução antes que o povo a faça." Essas palavras aí demonstram que os líderes da Aliança Liberal eles estavam preocupados com as insatisfações populares, eles tinham consciência da necessidade de agir ali rapidamente, assumir o comando do processo político, porque se assim não fizessem, outras pessoas poderiam fazê-lo. Então a revolta ganha mais intensidade quando João Pessoa, um candidato à vice-presidência pela Aliança Liberal, é assassinado por motivos ali pessoais e políticos em 26 de julho de 1930. Isso leva então à união e organização de oposições contra o governo. E sim, a cidade de João Pessoa está associada aí a uma homenagem a esse indivíduo. E em 3 de outubro começa então a luta armada no estado ali do Rio Grande do Sul, que acaba se espalhando para Minas, Paraíba e Pernambuco. O objetivo era impedir a posse de Júlio Prestes como presidente da República, algo que tinha que acontecer ali em 15 de novembro de 1930. Então, reconhecendo o avanço ali do movimento, os militares do Rio
viram aliados ali dos revoltosos e depõem o presidente Washington Luiz no dia 24 de outubro, poucas semanas antes ali do fim do mandato dele. E no dia 3 de novembro de 1930, no Palácio do Catete, o poder é entregue a Getúlio Vargas, que é considerado o chefe político do movimento de 1930. A situação então é conhecida entre os estudiosos como a Revolução de 1930. Terminava ali a Primeira República, começava uma nova etapa da história do Brasil, marcada então pela vida política desse líder gaúcho que é o Getúlio. E por conta dessa época aí que vai até 1945, nós destacamos esse período aí como período getulista ou Era Vargas. E aí, durante esses 15 anos ocorrem transformações socioeconômicas no país. Então, ao chegar à presidência, Vargas ele toma medidas para assumir o controle político do país. Entre as suas primeiras providências estão a suspensão da Constituição de 1891, ao fechamento dos órgãos ali do Poder Legislativo, como o Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, e a indicação de interventores ali, militares ligados ao tenentismo e que eram da confiança dele, para então que viessem a chefiar os governos estaduais. Então, com a designação desses interventores estaduais, o Vargas quis desmontar a estrutura política ali da Primeira República baseada no poder dos coronéis fazendeiros. Então, os interventores acreditavam que em pouco tempo eliminariam a força desses grupos políticos tradicionais. Acabaram não eliminando, mas conseguiram reduzir aí, em parte o poder deles. E aos poucos, além de ser bastante centralizador, o governo Vargas teve a preocupação com a questão social, defendendo então as riquezas nacionais. Isso obviamente assustou os grupos opositores de São Paulo, principalmente, que queriam ali voltar às práticas da Primeira República e que tinham medo ali das mudanças socioeconômicas apontadas por Getúlio. Então, para enfrentarem ali o governo federal, os líderes do Partido Republicano Paulista formam uma frente com com os do Partido Democrático, que eram dissidentes ali, os que saíram do próprio PRP, e que apoiaram a Revolução de 30. Mas estavam ali descontentes com a nomeação do interventor João Alberto Lins e Barros para governar São Paulo. Eles exigiam a nomeação de um interventor civil paulista para o Estado. E aí, cedendo a essas pressões, Vargas ele nomeia Pedro de Toledo para a função, mas isso não silencia a oposição de São Paulo, que também estava querendo ali a convocação de novas eleições e de uma Assembleia Constituinte. Então, como ainda controlavam ali o viciado sistema eleitoral da região, os ricos fazendeiros paulistas acreditavam que com as novas eleições podiam retomar o controle da situação. Então, instalado em São Paulo um movimento constitucionalista que alcança as ruas, mobiliza parte da população. E em 23 de maio de 1932 temos 4 estudantes paulistas, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que morrem ali num conflito com a polícia, numa manifestação pública contra o governo federal. Isso agita ainda mais os ânimos do contexto e com as letras iniciais ali dos nomes desses estudantes mortos. É formada a sigla MMDC, que vira símbolo do movimento. E em 9 de julho de 1932 começa a Revolução ou Revolta Constitucionalista, que mobiliza ali, de acordo com algumas informações, 30 mil pessoas armadas em São Paulo para lutar contra o governo federal. As tropas paulistas eram formadas por soldados da Polícia Estadual, a Força Pública, e acabaram aderindo ao movimento contra as determinações do interventor e por um grande contingente de voluntários. E nós temos ali muitas indústrias do Estado que contribuem com a fabricação de armamentos e de uniformes, como granadas, máscaras, contra-gases, lança-chamas e capacetes. Mulheres também participam do movimento, na maior parte das vezes atendendo a feridos de batalha. E os paulistas acreditavam que poderiam contar ali então com o apoio de outros estados. Então, não ficaram isolados por conta de forças no Mato Grosso terem ali lutado com eles contra o governo federal. Então, depois de 3 meses de enfrentamentos e muitos mortos, feridos, rebeldes são derrotados, mortos e feridos, não mortos e feridos, não é isso que eu quis dizer, mas os rebeldes são derrotados por tropas federais, que obviamente estavam mais
bem equipadas e mais numerosas, e aí chegava ao fim do movimento. Então, para não se indispor ali novamente com a elite de um Estado que estava derrotado militarmente, tinha grande poder ainda socioeconômico, o governo federal convoca eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte, que era ali a principal reivindicação do movimento, de 1932. E aí temos o obelisco em frente ali ao Parque de Ibirapuera, em São Paulo, né? Que é um monumento que guarda os corpos dos ex-estudantes e de ex-combatentes paulistas ali mortos durante esse movimento de 1932. Então, falando ainda de caricatura, nós podemos destacar aqui uma que apresenta Getúlio Vargas no slide a seguir, jogando ali peteca com o Rio Grande, sendo observado por Minas e São Paulo. E a peteca ela tem o nome de Constituinte, e mostra um pouco também desse contexto. Então, voltando ao assunto, falando agora de Código Eleitoral e voto feminino. Então, para moralizar ali o sistema eleitoral no país, o governo provisório ele decretou em fevereiro de 1932 uma lei que instituiu o primeiro Código Eleitoral brasileiro. E entre as medidas ali nós temos a criação da Justiça Eleitoral, por exemplo, que introduz o voto secreto e estabelece o voto feminino. Então era a primeira vez que as mulheres podiam votar no Brasil, foi em maio de 1933, quando existiu então ali eleições para a Assembleia Constituinte. Antes disso, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, é conhecido um caso de participação política feminina em 1928, no Rio Grande do Norte, e foi eleita ali a primeira prefeita da América do Sul. Muitas mulheres se candidataram à Constituinte de 1934, como Berta Lutz e Leolinda de Figueiredo Daltro, mas apenas Carlota Pereira de Queiroz conseguiu se eleger por São Paulo. Vários artigos da Constituição de 1934 iriam de fato beneficiar a mulher, entre eles os que estabeleciam a regulamentação do trabalho feminino, igualdade salarial e proibição de demissão por gravidez. Mas a questão do papel da mulher não despertava consenso. O grupo católico articulado em torno do Centro Dom Vital fazia restrições à emancipação feminina, considerando-a uma ameaça à estabilidade familiar. Em revistas humorísticas, a mulher emancipada passaria a ser objeto de caricaturas e charges. Então, com a promulgação da segunda Constituição Republicana do Brasil em 16 de julho de 1934, temos ali o período constitucional da Era Vargas. Temos ali algumas disposições da Constituição que podemos trazer aqui, algumas já instituídas por leis anteriores que merecem destaque, como o voto secreto, né, com a eleição dos candidatos aos poderes executivo e legislativo por esse meio, voto feminino, que é estendido o voto aí às mulheres, mas não para analfabetos, mendigos militares, até o posto de sargento e pessoas judicialmente declaradas sem direitos políticos. Temos a Justiça Eleitoral também aqui, que é um ramo especializado do Poder Judiciário, zelaria pelas eleições. Direitos trabalhistas que teriam de ser garantidos ali pelos empregadores, como salário mínimo, jornada de trabalho não superior a 8 horas diárias, férias anuais remuneradas, indenização na demissão sem justa causa, entre outros. Também temos aqui proibição do trabalho de menores de 14. Temos também nacionalismo econômico, as riquezas naturais do país, como jazidas minerais e quedas d'água, capazes de gerar energia, que ficam debaixo da proteção do Estado. Sendo que a Constituição de 1934 também estabelecia que, após a sua promulgação, o próximo presidente da República seria eleito de forma indireta pelos membros da Assembleia Constituinte. Então, Getúlio Vargas recebeu 175 votos, enquanto que o segundo colocado, Borges de Medeiros, ficou com 59. Então, vitorioso, Vargas começou seu mandato constitucional ali em 20 de julho de 1934. E aproveitamos também para destacar que nessa Constituição de 1934 temos ali a primeira como aquela que é a primeira a tratar dos povos indígenas, segurando a posse dos territórios deles, atribuindo à União a promoção da política indigenista. E aqui trazemos uma porção, né? Artigo 5º dessa Constituição de 1934 que diz: compete privativamente à União a incorporação dos silvícolas à comunhão nacional. Artigo 129. Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las. Então, as constituições seguintes, como a de 37 e a de 46, acabaram mantendo esses mesmos pontos aí quanto aos índios.
E a prática aí do respeito às terras deles continuou sendo problemática, porque não havia por parte do Estado órgãos eficazes para fazer a decisão ali, as decisões serem postas em prática. Então, durante o governo constitucional, temos também ali uma intensa agitação social e política no país, com destaque para a atuação de dois grupos com ideologias opostas, os integralistas e os aliancistas. Então, em 1939, o escritor modernista Plínio Salgado ele lança com outros intelectuais e políticos o seu Manifesto à Nação, onde ele expunha os principais pontos do integralismo e fundava o movimento de política nacional ali que deu origem à Ação Integralista Brasileira, melhor dizendo, a e B. Foi criada ali em 1934. Então, o integralismo ele mostrava influenciado ali em grande parte, de acordo com alguns estudiosos, intérpretes, pelo nazifascismo. E dentre as ações e princípios defendidos ali por esse integralismo, nós temos o nacionalismo extremado, a organização da sociedade de maneira hierárquica e disciplinada, e um Estado poderoso dirigido pelo chefe da nação. E além disso, os integralistas eles combatem ali o comunismo e o liberalismo. Os integralistas eles adotam como símbolo do movimento a letra grega sigma, e como lema as palavras Deus, Pátria e Família. Eles se submetiam a uma rígida disciplina, vestiam um uniforme com camisas verdes, e por isso eram conhecidos como camisas verdes, e desfilavam pelas ruas gritando uma saudação indígena, que diz o seguinte: Anauê, que em tupi significa você é meu irmão. Mas apesar disso daí, eles eram conhecidos por atitudes agressivas, dizem intérpretes aí da época, em relação aos adversários de outras organizações políticas, e essa AIB ela conquistou a simpatia de parte de empresários, profissionais de classe média e militares, e ao todo são criados ali mais de 1000 núcleos dessa organização política no país. E uma das principais frentes políticas que fizeram oposição a esse integralismo foi a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. E os seus membros eles eram chamados de aliancistas. Essa organização é fundada em 1935. Tinha ali grupos de várias tendências, acima de tudo socialistas, anarquistas e comunistas. E o Partido Comunista, que funcionava ali na época na clandestinidade, desde o ano de sua fundação em 1922, era uma das principais correntes dessa Aliança Nacional Libertadora. Em abril de 1935, o Luiz Carlos Prestes, que pertencia ali aos quadros desse partido e tinha voltado recentemente ao país, tinha sido eleito presidente de honra dessa ANL. Então, o programa político dela incluiu o combate ao capitalismo e ao liberalismo, a estatização das empresas estrangeiras, o não pagamento da dívida externa brasileira e a realização de uma reforma agrária para a distribuição de terras aos trabalhadores do campo e ao combate ao latifúndio, né? Não pagar dívida, né? Que coisa legal, né? Então, um dos lemas adotados pela ANL era Pão, Terra e Liberdade. Lembra muitas políticas aí atuais, né? E a organização cresceu rapidamente, contando ali em pouco tempo com cerca de 1.600 núcleos pelo país, entre 70 e 100 mil membros. E o governo Vargas, obviamente, declarou essa ANL ilegal em junho de 1935 e ordenou a prisão dos líderes ali, debaixo da alegação que tinha a intenção de promover um golpe de Estado no país, segundo alguns, né? Outros dizem que isso aí era realmente real. Então, diante da repressão governamental, os comunistas que participavam ali da Aliança Nacional Libertadora, eles planejam uma revolta militar contra o governo, fica conhecida como a Intentona Comunista, e em novembro de 35 promovem rebeliões ali nas cidades de Natal, em batalhões, Recife também, né, Rio de Janeiro. Mal organizadas, elas logo são dominadas pelas forças governamentais, mas mesmo assim, essa intentona comunista ela serve de pretexto para radicalização, na visão de muitos aí, né, na história, para radicalização do regime político. Então, em nome do perigo comunista,
São presos sindicalistas, operários, militares e intelectuais que eram acusados ali de atividades subversivas contra o governo. Aqui nós podemos destacar, abrindo parênteses, a figura de Nise da Silveira, que viveu de 1905 a 99, uma psiquiatra brasileira. Nasceu em Alagoas e aos 15 anos foi admitida na Faculdade de Medicina da Bahia, tendo sido ali a única mulher na turma de 157 homens. Ela formou aos 21 anos com uma monografia sobre a criminalidade entre as mulheres baianas. Mais tarde ela mudou para o Rio de Janeiro, onde trabalhou ali como psiquiatra no hospital público. Era uma militante da Aliança Nacional Libertadora. Ela foi presa depois da intentona comunista, sendo acusada de ter livros comunistas. Na prisão ela conhece o escritor Graciliano Ramos, vira personagem do livro Memórias do Cárcere. E aí, solta depois de 16 meses, ela se afasta do serviço público, tendo medo de ser presa mais uma vez. E em 1944, com a anistia aos presos políticos, ela retoma o cargo no hospital. E enquanto esteve afastada, surgiram-lhe tratamentos psiquiátricos como confinamento, eletrochoque, lobotomia, que ela considerou violentos e se recusou a usá-los nos pacientes. Então, a partir de 1946, ela desenvolve um trabalho pioneiro no Brasil, tratando ali distúrbios psiquiátricos por meio de expressão artística e contato com animais. E as pinturas dos pacientes dela foram muito apreciados por pessoas aí da área da arte. Então, considerado ali considerando mais humano, melhor dizendo, tratamentos ali do que os tradicionais. O trabalho dela é elogiado pelo psicólogo suíço Carl Gustav Jung, que viveu de 1875 a 1961, e ela também acabou recebendo prêmios ali, títulos e homenagens no Brasil e no exterior. Então, voltando, fechando esse parênteses aí, segundo as regras constitucionais, o mandato de Getúlio Vargas ele terminaria em 38, mas com a aproximação das datas ali das eleições presidenciais, começa a campanha eleitoral. Embora ele parecesse dar sinais de que seguiria a Constituição, ele estava preparando um golpe de Estado para continuar no cargo. Então, no fim de 37, ali, setembro de 37, o Serviço do Exército noticia a descoberta de um plano comunista chamado Plano Cohen, e para acabar com o regime democrático, esse plano aí. E os historiadores dizem, alguns, né, que isso aí foi uma farsa, na verdade, o governo que criou isso daí, com a ajuda dos integralistas, para lutar então a, contra o perigo comunista. Então é decretado ali um estado de guerra. A polícia ela prende muitos adversários do governo e ali estava montado o cenário para a quebra da normalidade da Constituição, de acordo com a interpretação da maioria no Brasil e da história que vem sendo perpetuada, né? Temos outras visões, mas isso aqui que é geralmente perpetuado e cobrado. Então, no dia 10 de novembro de 37, Vargas ele ordena o cerco militar ao Congresso Nacional, impõe ali o fechamento dos órgãos do Poder Legislativo e acabou otorgando a Constituição de 37. E ali começava o que alguns dizem como o período ditatorial da Era Vargas, conhecido como Estado Novo. E entre as características políticas desse Estado Novo, destacamos ali o estado de emergência, que foi instaurado no país, autorizando o governo a invadir casas, prender pessoas, julgá-las e condená-las. Vargas então tinha ali grandes poderes e os atos dos governos não eram submetidos à justiça. Temos também o fim do federalismo. Os estados brasileiros eles perdem a sua autonomia política, são entregues ao comando de interventores da confiança do presidente. Em comemorações ali públicas realizadas em todas as capitais, as bandeiras estaduais são queimadas para simbolizar a morte do antigo federalismo. E temos em terceiro lugar também a supressão das instituições democráticas. Partidos políticos são extintos, as eleições democráticas são suspensas. Temos greves e manifestações contrárias ao governo ali, que acabam sendo proibidas. A polícia política do governo Vargas então persegue milhares de cidadãos e muitos são presos e torturados.
E quando se instala ali no poder dessa maneira, o governo Vargas usa vários recursos de propaganda para conquistar então a simpatia popular. Isso aqui nós vemos em outros países, né? É uma estratégia utilizada por ditadores europeus ali em 1930 e 1940, nessas décadas, como Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha e Stalin na União Soviética. Então, com esse objetivo aí, o governo Vargas cria em 39 o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, é um órgão ligado à presidência da República, que tinha ali o dever, a responsabilidade de coordenar a propaganda oficial e censurar os meios de comunicação, como rádio, teatro e imprensa. Esse departamento ele é responsável pela produção do programa radiofônico, que era de transmissão obrigatória nos rádios ali, que era conhecido como a Hora do Brasil. Divulgava então as realizações do governo. E aos poucos, aí dentre os críticos, né, a programação passou a ser também conhecida como a Hora da Desliga ou do Fala Sozinho. Porque muitas pessoas desligavam os aparelhos radiofônicos, segundo eles, né, para não ouvirem essas propagandas de governo. Então, o substituto da Hora do Brasil é o programa Voz do Brasil. Esse DIP também foi responsável pela produção de vários cartazes que apresentavam aí a figura de Vargas como salvadora da pátria. Então, falando de educação e cultura, o Ministério da Educação ali foi outro órgão importante para enaltecer Getúlio Vargas, e ele tornou obrigatória ali a adoção pelas escolas de instrumentos que acabavam difundindo a ideologia governista entre os estudantes, como a instituição da disciplina de moral e civismo, aulas de canto, coral, com repertório musical e nacionalista, realização de desfiles e paradas estudantis nas comemorações de datas cívicas, e adoção de livros didáticos que acabam promovendo o culto à personalidade de Getúlio Vargas e a exaltação do governo dele. Tem gente que, dos dias atuais, que ouve falar de civismo e de disciplina moral dentro da escola, de moralidade, eles ficam com os cabelos em pé. E tem gente que é avessa hoje a essas questões, né? Patriotismo, porque começa a dizer que isso aí é coisa de governo ditatorial. Mas prosseguindo, Vargas ele também se esforça para ter colaboração ali de intelectuais, artistas e formadores de opinião. Consegue adesão ali até mesmo do sociólogo Oliveira Viana e do jurista Pontes de Miranda. E na área da música popular, o governo acabava encomendando canções com letras favoráveis à sua política. E temos ali compositores famosos desse período aí, como Ataulfo Alves e Wilson Batista. Em 43, Benedito Lacerda e Darcy de Oliveira eles compuseram o samba Salve 19 de Abril, que foi gravado ali por Dalva de Oliveira, em homenagem ao aniversário de 60 anos de Vargas. E um trecho diz o seguinte: Se veio ao mundo foi Deus quem quis, o timoneiro está com o leme do meu país, e para que siga rumo certo meu Brasil, Deus que lhe dê muitos 19 de abril. Então, na literatura também, nas artes, o movimento modernista ele buscava, desde o início dos anos 1920, definir a cultura brasileira, e é nesse contexto que, antes da implantação do Estado Novo, surge o Grupo Verde e Amarelo, que pregava ali um nacionalismo romântico exaltado e um orgulho patriótico que muitos consideram obsessivo. Em certos momentos se transformava ali em civismo de caráter militar, na opinião dessas pessoas e das pessoas que fazem essa leitura. Então esse grupo ali, aí eles estavam ligados a intelectuais como Cassiano Ricardo, Menotti Del Pique, e aí na vertente considerada mais extremada, o escritor Plínio Salgado, que era líder do integralismo. Então dessa corrente ali do nacionalismo modernista, foi, de certo modo, direcionada por Vargas para a ditadura do Estado Novo, e a exaltação da nação então é transformada em exaltação do governo. Então, muitos intelectuais resistem a esse período aí, que muitos consideram como a ditadura Vargas, sendo o exemplo mais conhecido aí do escritor Graciliano Ramos, que é o autor de obras como São Bernardo e Vidas Secas, de 1934 e 38, respectivamente. Foi acusado ali de participar da ANL, foi preso em 36 e liberto depois de um ano. E então ele relataria essa experiência da prisão dele ali no livro Memórias do Cárcere, de 53. E agora falando do Brasil,
na Segunda Guerra Mundial. Entre ali os anos de 39 e 45, o mundo ele vinha sendo abalado pela Guerra Mundial, quando as duas grandes forças se enfrentaram ali. De um lado nós tínhamos ali as potências do eixo, com a Alemanha, Itália e Japão, e do outro os aliados, liderados por Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Apesar de terem ali uma certa afinidade com os regimes nazista e fascista, melhor dizendo, o governo Vargas busca manter o Brasil numa posição de neutralidade durante a guerra. E com isso, então, seria possível tirar proveito do conflito para vantagens político-econômicas para o Brasil. E além disso, no Ministério de Vargas ali, existiram simpatizantes do eixo, como o ministro da Justiça, Francisco Campos, e também os defensores dos aliados, como o ministro do Exterior, Oswaldo Aranha. Temos aí uma imagem, né, da participação do Brasil, bastante conhecida, de um soldado com um míssil, onde está escrito: a cobra está fumando, né? Por conta de uma questão da cobra vai fumar, que ainda vamos tratar mais à frente aí. Mas a partir de 1941, o governo brasileiro ele começa a fazer acordos internacionais para apoiar os aliados, se compromete a fornecer borracha e minério de ferro para os países, né, dos aliados ali, permite para os militares estadunidenses ali fossem enviados bases instaladas no Nordeste brasileiro. Em troca desse apoio, obtém dos Estados Unidos grande parte do financiamento para a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda, uma obra ali bem significativa para a industrialização do país. E a Alemanha logo reagiu a essa cooperação do Brasil com os aliados. E ali, entre fevereiro e agosto de 1942, submarinos da Alemanha eles lançam torpedos e afundam 9 navios brasileiros, matando mais de 600 pessoas. E essa agressão nazista provoca uma indignação nacional. Multidões se reúnem em várias capitais pedindo guerra e vingança contra os alemães. Em 31 de agosto de 42, o governo brasileiro declara guerra às potências do eixo. Em 44, parte para a luta na Itália ali. Partem, melhor dizendo, as primeiras tropas da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, comandada pelo general Mascarenhas de Moraes. E mais de 25 mil soldados são enviados para a participação das batalhas, como as de Monte Castelo, Castel Novo, Colecchio, Montese e Fornovo. E aí temos o emblema, né, da Força Expedicionária Brasileira, que é o símbolo da cobra fumando, que foi adotado pela FEB, fazendo uma referência à expressão usada antes da entrada do país no conflito, né, que dizia ser mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir à guerra. E aí aquela imagem lá do soldado com isso, né, falando: a cobra está fumando. Então, a guerra contra esse nazifascismo na Europa ela foi aproveitada, de certo modo, por grupos liberais brasileiros para o combate ali do fascismo interno, pelo próprio Estado Novo, a ditadura de Vargas, né? E atento ao que acontecia, Getúlio Vargas decide antecipar-se a esses adversários, lidera ali uma abertura democrática. Em fevereiro de 45, ele fixa o prazo da eleição presidencial, concede anistia a todos os condenados políticos. E aí presos são libertos, como o líder comunista Luiz Carlos Prestes e muitas pessoas que foram exiladas pela ditadura, né, varguista, podem voltar ao país. Nesse contexto de abertura política, dizem que renasce ali a vida partidária, são organizados vários partidos políticos como União Democrática Nacional, UDN, Partido Social Democrático, PSD, e o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e o Partido Social Progressista, PSP. Temos também ali o Partido Comunista Brasileiro, né, ou do Brasil, PCB, que é legalizado. E nas eleições presidenciais marcadas para 2 de dezembro de 45, concorreriam 3 candidatos. Seriam ali o general Eurico Gaspar Dutra, pelo PSD e PTB, que contava com o apoio de Vargas, o brigadeiro Eduardo Gomes, pelo UDN, e o engenheiro Iedo Fiuza, pelo PCB. E no decorrer da campanha eleitoral, Vargas ele quis fazer, e de fato ali dizem alguns que ele fez um jogo político ambíguo, que aparentemente ele apoiava o general Eurico Gaspar Dutra, mas também estimulava o movimento popular que pedia sua permanência no poder. Então era o tal do queremismo, palavra que foi derivada ali dos gritos populares, que diziam queremos Getúlio. Então esse queremismo ele era apoiado por membros do PTB e do PCB. E aproveitando esse momento de prestígio popular, em junho de 45, o governo decreta a Lei Antitrust,
que limitava a entrada de capital estrangeiro no Brasil. A lei ela provoca a reação de representantes de empresas estrangeiras, em especial dos Estados Unidos. Nesse contexto, os setores da oposição concentrados no UDN, que tinham medo ali de Vargas impedisse a realização de eleições presidenciais e continuasse no poder, unem forças para derrubá-lo da presidência. E em 29 de outubro de 45, tropas do exército, lideradas pelos generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, secam ali a sede do governo, o Palácio do Catete, e obrigam Vargas a renunciar. E a presidência da República é entregue temporariamente a José Linhares, que era ali o presidente do Supremo Tribunal Federal. Marcava ali então o fim do Estado Novo. Getúlio Vargas se retira para sua instância em São Borja, no Rio Grande do Sul, mas foi com seu apoio político que o general Dutra acaba vencendo as eleições presidenciais ali realizadas em dezembro. Então, preservando seu prestígio, Vargas voltaria democraticamente ao poder depois de alguns anos, vitorioso ali nas eleições de 50. E quanto à economia, a era Vargas ela fica conhecida por apresentar várias medidas de intervenção, como a adoção de políticas que buscavam ali estabilizar a cafeicultura, diversificar a produção agrícola, estimular o desenvolvimento industrial e no plano social, acompanhando ali o aumento populacional urbano, as reivindicações do movimento ali operário, o período getulista acaba sendo marcado pela instituição de leis que garantem direitos básicos aos trabalhadores. Nos primeiros anos da década de 30, as exportações de café elas diminuíram por causa da crise de 1929, que já falamos. Muitos cafeicultores eles entram em falência, milhares de trabalhadores do campo perdem emprego e o governo Vargas busca agir em defesa da cafeicultura, proibindo o plantio de novas mudas de café durante 3 anos, ordenando então a queima de milhões de sacas estocadas em depósitos do governo. O objetivo era qual? Evitar uma nova superprodução de café e então recuperar o preço do produto no mercado. Então, com essas medidas e outras, a cafeicultura ela é levantada aos poucos, né, vai se reequilibrando, e a partir de 1939 o café volta a alcançar bons preços no exterior. Então, para diversificar aí a produção agrícola, o governo ele incentiva a produção de outros cultivo de outros produtos, como algodão, cana-de-açúcar, óleos vegetais, frutas tropicais. E já ali nos anos finais da Segunda Guerra Mundial, 1942 a 45, produtos como algodão e café voltam a ser exportados em condições mais favoráveis. A política industrial adotada por Getúlio, ela tinha o objetivo de substituir os artigos importados, também, né, por aqueles fabricados dentro do Brasil. Então, para isso, ele teve que estimular o desenvolvimento industrial do país. Ele aumentou as taxas de importação, elevou os preços dos produtos estrangeiros e acabou diminuindo os impostos sobre a indústria, estimulando a produção interna e os consumos de bens nacionais. Então, como resultado dessa política, o número de indústrias brasileiras dobra, especialmente aquelas de alimentos, tecidos, calçados e móveis. E a esse crescimento nós temos aí também somada a instalação de filiais em indústrias estrangeiras voltadas para a produção química, farmacêutica, de eletrodomésticos, motores de veículos e pneus. E por conta das dificuldades de criação de indústrias de base, o governo ele passa a intervir na economia, funda empresas estatais para atuar no ramo siderúrgico e da mineração. E é por esse motivo que as pessoas têm o costume de falar do estatismo da era Vargas. Então, duas empresas aqui são exemplos dos empreendimentos do Estado nesse setor, a saber, a Companhia Vale do Rio Doce, que foi fundada em 42 para explorar o minério de ferro em Minas, e a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que foi instalada a partir da construção da usina de Volta Redonda no Rio, em 41. Então, o aço fornecido por essa usina ele foi fundamental para industrializar o país, porque era usado ali como matéria-prima em vários outros setores. Falando de trabalhismo agora, desde o começo ali do período de Getúlio, o desenvolvimento urbano de São Paulo e Rio vinha atraindo mais e mais pessoas para essas cidades. Temos ali um grande número de trabalhadores rurais que saíram principalmente do Nordeste, que vinham fugindo da miséria, da exploração e da seca,
Essa grande quantidade de trabalhadores pobres vem aumentando a mão de obra no Sudeste e acaba sendo utilizada em boa parte em setores de indústria, construção civil e de serviço. E com o aumento então dessas indústrias ao longo da era Vargas, cresce também o número de operários e a importância desses trabalhadores como grupo social, que acaba ganhando ali uma força política nas cidades, e aí Vargas busca sistematizar e promover então uma legislação social e trabalhista voltada para essa grande massa, né? Especialmente durante o Estado Novo. E ali surge o trabalhismo no Brasil. Então, dentre essas leis aí trabalhistas implantadas na época, nós damos destaque ali à asseguração ao operariado de direitos como salário mínimo, férias remuneradas, jornada diária não superior a 8 horas, proteção ao trabalho da mulher e do menor e estabilidade do emprego. E algumas dessas leis elas já tinham sido instituídas ali na metade da década de 20, como resultado da luta trabalhista, mas elas vinham sendo descumpridas pelos empresários. E durante o Estado Novo, as leis elas são reunidas na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, um decreto-lei assinado ali por Vargas em 1º de maio de 43, e que acaba constituindo um marco do direito trabalhista no Brasil. Essas leis elas não podem ser consideradas então meras concessões do governo a trabalhadores. Dificilmente elas seriam editadas sem as lutas e reivindicações de movimentos operários do período, segundo alguns estudiosos. O populismo também foi bem presente ali, né, no governo Vargas, e para muitos a adoção de leis trabalhistas por esse governo também tinha esses objetivos, né? E Boris Fausto ele diz que é possível situar esse populismo como uma política fundada na sedução de grupos sociais de menor poder aquisitivo, por meio das medidas que representavam ou pareciam representar os interesses deles e acabavam enaltecendo ali o líder do governo. Esse estilo populista do governo Vargas era expresso na propaganda política, que apresentava ele como um protetor, o pai dos trabalhadores, né, o pai dos pobres. E para reforçar essa imagem, ele sempre começava os seus discursos, de acordo com os historiadores aí, dizendo assim: trabalhadores do Brasil. Então, para alguns historiadores, essa política trabalhista do governo Vargas ela é inspirada na Carta del Lavoro, que é a Carta do Trabalho, né? Tá aí a imagem, né, em italiano, e foi elaborada ali pelo governo fascista italiano, essa Carta del Lavoro, que tinha a função de conquistar a simpatia dos trabalhadores, exercer também ali, de acordo com alguns, um domínio sobre eles, controlando os sindicatos deles. E ao pregar ali a conciliação nacional entre os trabalhadores e empresários, o governo Vargas se coloca como uma espécie de juiz de conflitos entre patrões e empregados. Por um lado, acaba reconhecendo as necessidades e aspirações dos trabalhadores e por isso acabava fazendo ali concessões a esse operário, e por outro lado, usava essas concessões como uma maneira de controlá-los, vão dizer alguns, né? Impedir as reivindicações mais profundas e radicais. Então, para o empresariado, essa política ela acabou representando uma garantia de ordem pública e estabilidade social. Temos uma imagem, né, que mostra bem essa figura paterna dele, né, política. E concluímos essa aula aqui, nesse momento, com as questões. Você pause aí, veja e analise a resposta. Sem mais, então, para o momento, encerro por aqui e me despeço de vocês.